Nós vamos encerrar essa série de exposições falando sobre a revolução no ego. Falamos de alguns altares, dentre eles, por exemplo, o altar do orgulho e como ele precisa ser desconstruído na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre um outro altar e que na nossa geração ele é bem debatido. É o altar da autoestima. Autoestima. Se você vai conversar com alguém que é do ramo da psicologia, vai dizer que a autoestima é algo intrínseco, é algo que está dentro de nós, é uma percepção que nós temos de nós mesmos. E é interessante que algumas pessoas têm alta autoestima e algumas pessoas têm uma baixa autoestima. E você consegue diferenciar muito bem quem é a pessoa que tem alta ou baixa pela relação que você tem sobre ela. Porque normalmente todos nós, eu sei que temos espelho em casa, mas é que esse espelho falta. O espelho para que a gente consiga ver a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração. É mais fácil nós transparecermos para as pessoas algo do que nós sermos algo. Muitas vezes estamos tristes no nosso coração, estamos com alguns problemas vivenciando, porém quando chegamos na igreja, chegamos felizes, alegres. Algumas vezes estamos passando por dificuldades e quando as pessoas chegam para nós e perguntam como nós estamos, a resposta é sempre, eu estou bem. Porque é a maneira de você se defender e não fazer com que a pessoa penetre na sua vida e tente te ajudar. Porém, quando nós temos uma autoestima, ela é prejudicial ao reino de Deus. E nós vamos trabalhar um pouco sobre como você equalizar esse processo no seu coração. Quero ler um pedaço de um livro para você, no início dessa mensagem, e quero convidar você a ler esse livro. Tá? Ego Transformado, do Tim Keller. Uma tarde, com um bom sorvete, ou com uma boa Coca-Cola, ou com alguma coisa que você gosta de comer, você lê esse livro. Desse tamanhozinho assim. As pessoas verdadeiramente humildes, a pessoa verdadeira humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem humildade do Evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesmo e cujo ego é igual aos dedos do pé. Eles simplesmente exercem a sua função, não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam a atenção para si. Esse livro é muito bom. Ele tem 3 teses importantes. Primeiro, a sua opinião sobre a minha vida não é importante. Aquilo que você pensa ao meu respeito não é importante, não me define como pessoa, não me define como cidadão e nem tampouco diante de uma sociedade. E parece até meio orgulhoso se você pensar assim. Mas ele trabalha uma segunda teoria também. A minha opinião a respeito de mim mesmo também não é importante. E é aí que a nossa geração se perde. Porque nós sempre queremos saber aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Nós precisamos fazer uma boa equalização. Normalmente nós supervalorizamos quem nós somos. E aí ele termina na parte final do livro lembrando a igreja. O que importa é o que Cristo pensa ao nosso respeito. É quem Cristo diz que nós somos. Quem Cristo vai transformar a nossa vida. E numa parte bem pequena do livro ele fala um pouco sobre a nossa autoestima. E para que a gente possa falar sobre autoestima, e eu te direcionar para que você tenha 2 ferramentas para tratar a sua autoestima nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Filipenses, capítulo 2. Do verso 1 até o verso 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor ou alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu li toda a perícope para que você pudesse compreendê-la, mas eu vou trabalhar com você nessa noite apenas 3 versos, a partir do verso 5. O apóstolo Paulo, ele começa a falar com a igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, lembrando a igreja como quem não quer nada, dando um pequeno tapa de luva na igreja, dizendo assim: olha, se existe algo que nos une, se existe algo que nos traz unidade, se existe algo que nos faz ser corpo de Cristo, então tragam uma alegria para o meu coração. E aí você precisa lembrar daquilo que você já foi ensinado aqui, que todas as cartas do apóstolo Paulo sempre vão trabalhar algum problema que aquela comunidade estava passando. Pois bem, na igreja de Filipenses nós chegamos ao problema aqui no capítulo 2. O apóstolo Paulo começa a falar com eles sobre a autoestima deles. E daí já começa a falar para eles a respeito daquilo que eles acham no seu coração. Dizendo: olha, todos vocês devem ser humildes uns com os outros, devem se considerar sempre o outro superior a vocês. Tomar esse cuidado, de não achar que vocês são maiores do que alguém, que vocês são melhores do que alguém, do que vocês estão fazendo as coisas melhores do que as outras igrejas. Relaxem, não considerem os outros menores e nem vocês superiores a eles. Aí Paulo dá mais um toque, que muitos irmãos acham que aqui o apóstolo Paulo está criando o ministério da fofoca. Mas o ministério da fofoca foi outra pessoa que criou, não foi o apóstolo Paulo, não. Tá? Porque ele fala assim: vocês não têm que cuidar somente daquilo que é de vocês, mas também cuidar daquilo que são das outras pessoas. E aí nós precisamos lembrar de uma coisa. Qual é o problema do ministério da fofoca? Porque você só quer falar, você só quer saber da vida alheia, você só quer cuidar da vida do outro. O apóstolo Paulo aqui ele vai mais profundo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos cuidar daquilo que é de outras pessoas, é se colocar à disposição. Vou te dar um exemplo muito simples. Se estiver faltando arroz na minha casa, você saber que está faltando arroz na minha casa, é você se colocar à disposição para levar um saco de arroz na minha casa. Saber que eu estou passando por alguma dificuldade, é você se colocar como resposta para essa dificuldade. No mínimo, estar em oração, em compaixão. Muitos na nossa comunidade, na comunidade de Cristo Jesus, acham que isso é só ministério de fofoca. É só saber os irmãos que estão passando necessidade, quais as dificuldades alheias, e eu estou sabendo, porque eu quero orar, mas muitas vezes sai daquele ambiente da oração para outros lados. Isso já acontecia aqui em Filipos. E o apóstolo Paulo fala: vocês precisam considerar o problema das outras pessoas e se colocar como resposta. Como todo bom pastor, o apóstolo Paulo, depois de dar essas 2 exortações à igreja, ele vai buscar um exemplo. Quando você está montando um sermão, o seu exemplo ele pode abrir uma janela para que a pessoa compreenda o que você falou ou fechar. Por isso que escolher bons exemplos faz parte de uma boa pregação. E aí o apóstolo Paulo ele vai lá e pega na canela, porque é onde eu vou trabalhar com você hoje à noite. Ele vai falar a respeito de Jesus. Ele começa a ensinar a igreja de Filipos por que eles deveriam considerar as pessoas superiores umas às outras, porque eles deveriam servir de resposta uns para os outros, e ele fala simplesmente do exemplo de Cristo Jesus. E daí ele começa a partir do verso 5 dizendo: portanto, vocês, ou seja, prestem atenção, vocês precisam ter o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. E quando eu li esse texto e reli várias vezes, parece que Paulo estava sendo redundante.
Se Paulo estivesse falando para um grupo fora da igreja, tudo bem. Se o apóstolo Paulo estivesse falando numa faculdade, no seu local de trabalho, ou na sua família, se ela não é cristã, tudo bem. Mas parece ser redundante Paulo olhar para a igreja de Cristo e dizer: vocês precisam ser iguais a Cristo. A quem você vai copiar? A quem você vai seguir? Em quem você vai se espelhar? Por isso que eu sempre tomo cuidado quando nós estamos aqui na igreja. Lembrar que nós não somos montados em cima de pensamentos humanos. Que não é a figura do pastor, do conselho ou dos seus líderes o mais importante na nossa comunidade. O importante é o que Jesus pensa a respeito da igreja. O importante é o que a palavra do Senhor nos instrui a respeito da igreja. E aí o apóstolo Paulo conduz o olhar da igreja novamente para Cristo Jesus. E ele ensina duas maneiras de você cuidar, tratar da sua autoestima e que nós precisamos aprender nessa noite. A primeira delas, no verso 6 e verso 7, é uma ordem imperativa. Se esvazie. Presta atenção. Não vou pedir para você falar para o seu irmão do lado para não ficar pentecostal, mas preste atenção. Se esvazie. Porque olha como ele começa a sua exortação dizendo: o sentimento que houve em Cristo Jesus foi de se esvaziar. E olha que Jesus tinha moral para não se esvaziar. Parece que o apóstolo Paulo aqui estava naqueles dias inspirados. Porque ele vira para a igreja de Filipos e fala assim: porque ele não levou em consideração ser Deus. Ele não levou em consideração ser Deus, mas se esvaziou. E aí eu fico pensando, o que pode ser maior do que ser Deus? Antigamente, se você tem a idade do presbítero Gerson, fala do Gerson que não está aqui hoje. Tinha umas cartinhas que você jogava que é o super trunfo. Você jogou super trunfo? Não sabe o que é super... Tinha super trunfo aqui em Pelotas. Umas cartinhas que tinha de carro, de jogador de futebol, de navio. E daí as cartinhas tinham números. Qual é o objetivo do jogo? Era você botar uma carta maior do que a carta do seu adversário. O seu poder precisava ser maior do que o poder do seu adversário. Eu fiquei pensando no super trunfo aqui. O que eu vou botar do lado de Jesus para levar, para dizer para ele que eu não preciso me esvaziar? Se ele era Deus, eu vou chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu sou gaúcho, então eu não preciso me esvaziar. Eu sou gremista, então eu não preciso me esvaziar. Eu sou bonito, então eu não preciso me esvaziar. A gente precisa se levar um pouco menos a sério. No fundo, a nossa autoestima é muito alta. Porque no fundo, nós achamos que nós somos deuses. No fundo, nós queremos chegar para as pessoas e dizer que nós temos algo de bom em nós. E não é só para as pessoas. Nós queremos chegar para Deus e dizer: Deus, eu sou melhor do que o Senhor. Preste atenção. Foi uma atitude ativa do Senhor Jesus. Não foi passiva. Não aconteceu. Ele quis que acontecesse. Ele não levou em consideração. Preste atenção. Não estava diminuindo quem ele era. Ele não estava deixando de ser Deus. Ele não estava diminuindo o seu poder, honra e glória. Ele só não levou em consideração isso. A gente tem muito menos poder. Como nós não levamos em consideração, abra mão daquilo que é supérfluo. Qual é a sua graduação? Talvez você tenha uma graduação, 2 graduações, uma pós-graduação. Talvez eu estou falando aqui na presença de algum PhD. Qual é a sua função na sociedade? Qual é a sua profissão? Talvez você é um médico, um advogado, uma dona de casa, um estudante. Quanto você tem nesse momento na sua conta bancária? Talvez a sua esteja no vermelho, como a minha, ou mais ou menos no azul, ou talvez você esteja super rico.
A grande pergunta que eu quero fazer para você é quanto disso tudo você vai levar quando você der o seu último suspiro? O que vai valer? Todas as suas graduações quando você morrer. O que vai valer toda a sua profissão no dia que a morte tocar na sua casa? Ou todo o seu dinheiro quando Cristo o chamar para a sua glória? Nada. Nada. Esses dias eu não sei, acho que até com o Nico eu estava brincando. Falei que eu sou gordinho porque um dia eu vou ser só um esqueleto. E talvez você está na mesma vibe que eu. Um dia a gente vai ser só o esqueleto. Então vamos aproveitar agora para ser gordinho. Se esvazie daquilo que é supérfluo. Abra mão. Abra mão. Porque eu não sei se você percebeu no texto que nós lemos, mas aquele que era completo preferiu ser vazio. Aquele que é tudo, que tem a autoridade para chegar para os seus servos, como ele chega para falar com Moisés e dizer, eu sou, e preferiu ser vazio. Nós que não somos nada, queremos ser cheios de alguma coisa. Segunda maneira que você tem, para não levar em consideração e se esvaziar, seja servo. Seja servo. E algumas pessoas tentam dramatizar ou romantizar a maneira de você servir aos outros. Ser servo tem muito mais a ver com o seu coração do que com as suas atitudes. Ser empregado é uma coisa, ser servo é outra. Ser empregado é você chegar para a pessoa, olha, eu preciso que você abra o copo de água para mim. Quanto você me cobra para me abrir o copo, vender esse seu tempo? X, ok, você é meu empregado. Independentemente de como você está, daquilo que você tem para fazer, do seu desejo, você vai fazer porque você recebe alguma coisa depois. Servo é outro processo. Ser servo é estar à disposição do seu Senhor. Ser servo é querer o bem do seu Senhor. Tem muita gente sendo empregada no reino de Deus, fazendo as coisas no reino de Deus, esperando receber alguma coisa em troca. Seja o louvor da igreja, bater palma porque você é muito bom, muito legal Jesus ter você, ou então no fundo do coração, ainda ambicionando receber a salvação depois da morte. Ser servo é quando você faz e não recebe nada em troca. Afinal de contas, você é servo. Eu e você temos dificuldade com isso. É interessante que é muito fácil você conseguir pessoas para fazer evangelismo lá em Ribeira. Difícil é você conseguir aqui em Pelotas. É muito legal, as pessoas se preocupam com a fome na África, mas nunca entraram no Navegantes aqui. As pessoas se preocupam com tudo que está acontecendo fora do Brasil. E tem muita gente passando necessidade do nosso lado. Sabe por que a diferença? Ibope. Ibope. É querer ser resposta para aquilo que está longe. Eu nunca esqueço, logo que eu entrei no seminário, eu tive a oportunidade de conhecer um missionário da IPB que está na Espanha. E quando ele vai fazer as suas escolhas de pessoas que vão servir na Espanha. Não sei se você sabe que a Espanha é um dos países menos evangelizados. Ele começa a cuidar o coração. E a primeira pergunta que ele faz é: quantas pessoas você falou, para quantas pessoas você falou de Jesus na sua rua, no seu local de trabalho? Porque tem muita gente querendo ser missionário em Guiné-Bissau, que o seu vizinho de porta não sabe que ele é crente. Que raio de missionário você vai ser? Nós precisamos ser servos. Sabe por quê? Porque esse texto nos ensina que aquele que era Senhor serviu. Aquele que tem todo o poder e autoridade se tornou servo. Terceira maneira que você tem para se esvaziar: seja o menor. Seja o menor.
Eu tenho muita dificuldade de falar de ser o menor porque eu tenho 1,76 m. Eu estou 1 centímetro acima da média brasileira de altura para os homens, que é de 1,75 m. Então, se você tem 1,75 m, você é muito baixinho. Eu tenho 1,76 m. Mas eu tenho 1,20 m também de circunferência na minha barriga. Eu tenho quase um nico dobrado aqui na minha volta. E aí é complicado. Essa semana eu estava vendo um podcast que estava aqueles cantores César, Menotti e Fabiano. Você conhece eles, né? Os fofinhos lá. E aí brincaram sobre a roupa deles, que a roupa deles estava muito bonita para eles se vestir. E aí a resposta deles foi assim: gordo não escolhe roupa. É a roupa que nos escolhe. E é verdade. Quantas vezes eu já fui na loja, achei linda a roupa, mas não entrou. Daí eu tenho que ir nas que entram. Ainda bem que não é desse tipo de ser pequeno que Jesus está falando aqui. Aliás, que Paulo está falando aqui. Ser menor é se colocar numa posição inferior. Ser menor é você ser colocado num lugar onde você poderia estar num lugar muito melhor. Mas você abre mão disso. Nós temos dificuldade. Nós queremos sempre o melhor. Se você entra num avião, você vai fazer de tudo para que você sente na melhor poltrona. Se você se hospeda num hotel, você vai buscar qualquer tipo de benefício para que você receba uma melhora do quarto que você está. Jesus se rebaixou. Porque eu não sei se você percebeu, o divino se tornou homem. E algumas pessoas gostam de falar do estado de humilhação de Jesus. E falam que Jesus se humilhou quando ele sentou para comer com prostitutas e pecadores. Que Jesus se humilhou quando ele apanhou na cruz. Que Jesus se humilhou quando ele morreu. Meu irmão, Jesus Cristo se humilhou no dia que ele entrou na barriga de Maria. O divino se tornou homem. E aí eu e você temos essa dificuldade. Eu sou muito criterioso e espero que o conselho continue sendo assim, depois da minha partida. Quando eu ligo para algum pastor para vir pregar aqui, e ele vira para mim: pastor, não. Doutor, não sei quem. Por isso que você nunca vê esses doutores pregando aqui no púlpito. Quando eu ligo para uma pessoa e diz: pastor, não, apóstolo, falando, nunca mais. Não é comigo que ele vai conversar. Por isso que você vê na nossa igreja, os líderes não levando em usurpação serem líderes. Se você lembra do integrar, algumas pessoas faz tempo, né? O Nico fez integrar no século passado, mas algumas pessoas fizeram há pouco tempo. Você me ouve dizer: como você quer ser chamado? Rodrigo. Você pode me chamar até de psil. Não gosto quando me chama de reverendo, porque parece que eu tenho 100 anos de idade. Pastor até vai. Porque os títulos não servem para nada. Jesus não chegou para os discípulos. E quando foi conversar com os discípulos, eles não falou assim: Senhor, não. Eu sou Deus. Me chama de Deus. E aí eu vou confessar um pecado para você. Liberdade que a gente tem depois de tanto tempo. Quando eu estava no seminário, eu fui para uma reunião do nosso presbitério. E no meio da conversa, onde estava sendo avaliado, um pastor, amigo meu, que fez o meu casamento, a quem eu tenho muita intimidade, eu estava conversando com ele e chamei ele pelo nome. Fulano, não sei o quê. O pastor que estava do lado falou assim: fulano não. Reverendo fulano. Você é seminarista, tenha respeito. E aquilo entrou no meu coração, meu irmão. De uma maneira que eu acho que eu precisava ter feito terapia depois. Porque na primeira oportunidade que eu tive depois de ordenado, esse pastor chegou: ô Rodrigo, vem aqui. Rodrigo não. Reverendo Rodrigo, com muito respeito. Não faz que nem o seu pastor, não. Isso é pecado. Se um dia eu encontrar esse senhor, eu quero pedir perdão para ele. Já fiz a terapia, está tudo de boa. Aquele que era divino se tornou humano para se esvaziar. Se eu quero tratar a minha autoestima, eu preciso abrir mão dessas coisas.
Parar de pensar que eu sou alguma coisa, parar de pensar que eu posso alguma coisa, parar de pensar que eu mereço alguma coisa e começar a entender que Cristo é tudo em mim. É somente dele a honra, é somente dele a glória, é somente através dele que as coisas acontecem. Não através de mim. Se esvazie. Vamos caminhar para o final, gente? Segundo mandamento, seja humilde. E aí é difícil. Verso 8 fala assim, se encontrando em forma humana, se humilhou a si mesmo. Eu não sei se você tem essa percepção, o português não é a minha praia. Você sabe disso. Mas parece que fica meio difícil de ler, né? Se humilhou a si mesmo. Porque a gente não tem, talvez até tenha um tipo de verbo, mas aqui o tipo de verbo no grego é quando o sujeito, ele mesmo sofre a ação. Então o texto está dizendo aqui que Jesus, ele se auto-humilhou. Não foi humilhado por ninguém. Ele se auto-humilhou, tá bom? O amansaburro da nossa geração, o dicionário da nossa geração fala que ser humilde é uma virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Ser humilde na nossa geração é alguém que tem na sua consciência as suas limitações. Esse conceito não se aplica a Jesus aqui. Jesus não tinha limitações. Apesar de ser humano aqui. Mas ser humilde, o que talvez se aplica ao termo de Jesus, e aí um segundo conceito que está lá no nosso dicionário, é alguém que reconhece a superioridade de outra pessoa. Aí se aplica a Jesus. E se aplica aquilo que o texto aqui está falando. Porque fala que ele foi humilde e obedeceu. Obedeceu. É interessante, Jesus dizendo para Deus, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Quem pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode chegar diante de Deus e questionar, Deus, eu tenho uma vontade melhor aqui. Por que o Senhor me fez desse jeito? Eu acho que o Senhor não estava de bom humor, não. Vamos mudar? Jesus tinha essa autoridade. Ele estava com o Pai em todo o projeto. E mesmo assim ele dobra o seu joelho e diz, seja feita a tua vontade e não a minha. É interessante que Jesus Cristo, quando você lê nos evangelhos, você não percebe um desvio da vontade do Pai. Aliás, quando estudamos o conceito da Trindade, nós temos uma clara percepção de que o Filho sempre aponta para o Pai, assim como o Espírito sempre aponta para o Filho. É sempre uma negação. Ser humilde é ser obediente. E eu acho que a gente reprova nesse ponto. O que você acha? A gente tem dificuldade de obedecer. Se talvez você vai chegar e dizer assim, pastor, eu não tenho essa dificuldade. Primeira pergunta que eu vou fazer para você é, quantos filhos você tem? E sim, quando você tiver filhos, você vai descobrir que filho é difícil de criar. E mais do que isso. Então você que fica, se fosse meu filho, não ia estar correndo pela igreja. Se fosse meu filho, tem o seu filho. E daí a gente troca uma ideia. Sabe por quê? Porque as nossas crianças já vêm formatadas de fábrica em ser desobedientes. E a nossa função como pai é começar a doutriná-la e dizer, isso você não pode fazer, isso você não pode fazer. Por isso que a nossa função como pai, mais do que dá, é dizer não, para que os nossos filhos se doutrinem. E aí você descobre uma coisa, nos livros que ensinam sobre criação de filhos, fala assim para o seu filho, diz dessa maneira, e o seu filho vai obedecer. Daí você faz em casa e ele não obedece. Ele não faz. Porque nós somos seres diferentes. Deus é tão perfeito nisso, né? Não existe uma pessoa igual à outra. Aquilo que você faz com um não dá certo com o outro. Por isso que ser pai, ser mãe é padecer no paraíso. Você tem que todo dia se reinventar. Eu tenho 2 espécimes em casa. E eu comecei a admirar a minha avó que teve 13. Eu admiro você que tem mais de 2. E eu estou sendo favorável. Se você tem um, fica num só. Porque quando vier o outro, vai ser diferente. A gente também é desobediente.
Vou te fazer só uma pergunta. Você sabe que você não tem que mentir? Por que que você mente? Você sabe que você não tem que falar mal do próximo? Por que que você fala? Você sabe as coisas que você tem que obedecer? Por que que você não obedece? Igual ao seu filho. A diferença é que o nosso padrão não está aqui. Nosso padrão está lá. E Jesus o obedeceu. E na nossa disputa cristã, nós ficamos ponderando até quanto nós conseguimos obedecer. Reverendo Augusto Nicodemos, num dos seus vídeos que ele fez, ele é youtuber agora, né? Então, num dos seus vídeos que ele fez, né, ele fala como a nossa geração não foge mais do pecado. Mas como a nossa geração quer saber o quanto ela pode se aproximar do pecado sem pecar. E aí não leram Filipenses capítulo 2. Porque Jesus não dá margem para isso. Paulo, quando observa o ministério de Jesus, fala que ele foi obediente até a morte. Depois da morte não tem mais nada, não. Não tem mais o que se obedecer. Depois da morte é café com capeta ou churrasco com Jesus. Não tem mais nada para você fazer. Então aí é o seu limite. Você quer ter uma boa autoestima? Você quer ter uma visão bíblica de quem você é? Aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer até quando? Até você morrer. E aí eu poderia, se eu tivesse mais tempo, dizer para você que pode ser uma morte que não é literal. Não é a morte quando você vai dar o seu último suspiro, ou tomar café com capeta, ou comer churrasco com Jesus. Pode ser. Mas tem a morte do seu eu também, que a gente pode falar aqui. E Jesus te chama para isso. Leia os evangelhos. Você tem ouvido paulatinamente que Jesus não quer mais crentes. Que Jesus chama na nossa geração discípulos para Ele. E ser discípulo de Jesus é você se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Para onde? Para o playground? Para a festa? Para a glória? Me desculpe, mas a Bíblia fala que a cruz leva para o Gólgota, onde tem morte. Até a morte. Então, quando eu tenho a oportunidade de pecar, e eu quero avaliar minha autoestima, a minha oração tem que ser: Deus, mata o homem que está dentro de mim. Mata o meu desejo. Porque sim, eu quero pecar. Eu quero desobedecer o Senhor. Mas, agora que eu estou vivo por causa de Cristo Jesus, eu sei o que desobedecer ao Senhor causou. Eu não quero entristecer o teu coração. Eu não quero viver em desacordo com a tua palavra. Então, mata o meu interior. Duas ações muito simples que eu e você precisamos ter. Você quer lidar com a sua autoestima? Se esvazie. Você não é nada. Eu não sou nada. O melhor de nós não serve para nada dentro do reino, se não tiver Cristo no coração. Você quer tratar a sua autoestima? Seja humilde. Não no sentido de ter uma visão, como o dicionário fala, ponderada sobre você, mas com a intenção de saber que existe alguém superior a você. E que a esse alguém você deve obediência, até a morte, se for necessário. É interessante, e eu quero encerrar com esse exemplo, o louvor pode vir aqui à frente. Se você leu as Crônicas de Nárnia, ou se você assistiu os filmes das Crônicas de Nárnia, você vai lembrar do Aslan. E do momento que o Aslan se entrega para que o humano não venha morrer. Há um tempo atrás eu estava assistindo esse filme. E pode ter sido até sem querer. Sem querer. Eu acho difícil porque quem faz filme presta atenção em todos os detalhes. Mas o olhar dele, no momento que ele está lá se entregando, é o olhar de alguém que sabe que bastava uma patada dele para acabar com todo aquele circo. Mas ele não faz. E cara, eu estou falando do C.S. Lewis. Eu estou falando de um filme que eu acho que foi produzido até pela Disney.
Agora imagina o nosso Senhor Jesus Cristo sofrendo na cruz, sendo humilhado. O Filho de Deus sendo chamado de filho do cão, sofrendo numa cruz pelos seus e pelos meus pecados. E em qualquer momento bastava um sopro da sua boca e acabava toda aquela frescura. E Ele não faz. E anos mais tarde, então, o Espírito Santo traz essa elucidação ao apóstolo Paulo. Ele foi humilde, ele foi obediente até a morte. Cumpriu a vontade do Pai. Eu quero despertar você para isso. Não me tendo como padrão, nem tampouco tendo as personagens de C.S. Lewis como padrão. Mas eu quero que a sua autoestima seja baseada naquilo que Cristo fez por você. E que o seu padrão seja ser como Jesus Cristo. Tem muita gente lá fora que precisa conhecer Jesus ainda. E Deus escolheu a igreja para propagar essa verdade. Conserta aí a sua autoestima. Vamos cantar uma canção, depois eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós como igreja a briga que tinha dentro do ego dele. Lá em 2 Coríntios capítulo 12. Quando ele revela uma luta que tem dentro do seu coração, dizendo que ele tinha um espinho na carne, algo que machucava ele. Muitos teólogos falam que Paulo estava doente. Alguns teólogos falam que Paulo estava vivendo qualquer coisa fora do Evangelho. E eu acho que esses teólogos só precisam fazer uma exegese simples do texto. Porque quando ele expressa diante de Deus que ele tem um espinho na carne, a resposta de Deus para ele é: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça só é resposta para uma coisa, meu irmão: para o pecado. Não é resposta para a doença. Não é resposta para nenhum outro tipo de conflito. Por isso que eu, ao interpretar o texto, entendo que aquele espinho era algum pecado que o apóstolo Paulo carregava na sua mente. E podemos até romantizar, dizendo que talvez ele trazia na sua mente os gritos daquelas pessoas que ele matou antes de se converter. E que depois da sua conversão ele teve consciência que ele matou os seus irmãos na fé. E a visão que ele tinha a respeito dele era complicada. Algo que incomodava o coração dele. E a resposta de Deus para ele é que a graça de Deus
bastava para a sua vida. Por isso que nessa noite talvez você tenha uma autoestima. Você acha que você é muito mais do que você realmente é. E eu quero levar você a furar esse balão e colocar você no seu lugar. Mas talvez você pense muito baixo de você também. E meu desejo não é fazer de você um sofredor, amargurado e desmensurado pela vida. Porque não é isso que Deus quer de você. O que Deus quer de você é uma relação com a graça dele. Com a graça. Ela é suficiente para equalizar a nossa autoestima. Por isso que quando cantamos, dizemos: Deus, eu não sou nada diante do Senhor. E eu preciso que o teu rio passe na minha vida. Cure as feridas. Paulo tinha as feridas, eu tenho feridas e eu sei que você também tem. E depois de uma mensagem como essa, meu desejo é que você equalize, coloque tudo no lugar, dentro do seu coração, através da graça de Jesus. Vamos orar? Deus, passamos nessas 3 semanas observando coisas no nosso coração que precisam ser mudadas, alteradas, para que a tua glória resplandeça em nós. Nós temos um chamado: ser discípulos do Senhor nessa terra. E precisamos quebrar o nosso coração, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa autoestima, para que a tua característica, o teu caráter venha transparecer em nós. Deus, isso não é fácil. Lidar com as feridas do coração não é fácil. O apóstolo Paulo, maior pregador que esse mundo já viu, passava por situações de conflitos assim. Nós, Deus, pecadores e que carecemos do Senhor, também passamos. Trabalha, Deus, a nossa autoestima e nos faz entender e compreender que a tua graça é suficiente para tratar o pecado dentro de nós. O que Pelotas precisa é de mais discípulos do Senhor. O que o Rio Grande do Sul precisa e o Brasil é de mais discípulos do Senhor Jesus. Até o dia que o Senhor rasgar os céus. Melhora, Deus, e aperfeiçoa o nosso caráter em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje, até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. Em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe.